Bom, pessoal, prosseguindo aqui, nesse vídeo a gente vai discutir um conceito fundamental que é excedentes agrícolas. Bom, qual que é a ideia por trás de excedentes agrícolas? Ou melhor, qual que é a ideia por trás de excedentes? É porque a discussão sobre excedentes, em termos de economia política, em termos de desenvolvimento do capitalismo, é muito forte na questão de excedentes agrícolas, porque é um delineamento daquela chamada teoria do valor do trabalho, conforme ressalta o professor Fábio nos deu. Então, num contexto de atividades econômicas extremamente, nitidamente agrárias, essa discussão sobre o excedente agrícola se tornou muito importante. E os fisiocratas, que são, segundo o professor Fábio nos deu, aqueles que estudavam o contexto de como que as coisas são efetivamente, nas leis físicas e da natureza, eles observaram que a prática de você ter um excedente agrícola era justamente a diferença entre aquilo que você produzia e aquilo que era efetivamente consumido. E o bem-estar de todos, segundo os fisiocratas, dependia justamente dessa produtividade. Então, dependendo daquilo que você, ou melhor, do tanto que você tinha entre o que você produz e o que você efetivamente consome, ou seja, o excedente, você conseguiria melhorar ou piorar o bem-estar de toda a coletividade na época. E aí, o excedente agrícola se tornou, então, a base do desenvolvimento, a base de trocas econômicas. Então, o que você tinha a mais, o que sobrava, você conseguia efetivamente trocar, e isso era a base do desenvolvimento. Nesse contexto em que a base do desenvolvimento estava relacionada a excedentes agrícolas e, portanto, atividades agrícolas, atividades não agrícolas eram vistas como atividades não produtivas. Embora essa noção seja uma noção um pouco falha, porque atividades não agrícolas, como, por exemplo, o desenvolvimento de técnicas e outras questões, aumentam técnicas de agricultura, por exemplo, o desenvolvimento dessa técnica, aumenta a produtividade em si e, portanto, aumenta o excedente. Mas isso não significava que essa incorporação, esse desenvolvimento, era visto efetivamente como sendo uma atividade produtiva. E mais, a especialização de atividades também é entendida como uma forma de aumento desse excedente. Então, determinada pessoa ser especialista em determinada atividade agrícola poderia permitir com que ela aumentasse sua produtividade e, mantendo-se no nível de consumo, você conseguisse aumentar o seu excedente. Nesse contexto todo, a ideia de lucro e de mais-valia, a gente consegue perceber que elas nada mais são do que uma face desse excedente. O lucro é uma face externa da produção e a mais-valia é uma face interna dessa produção. O lucro é a diferença entre o seu custo de produção e o valor que você vende e o preço do produto. Então, o valor do produto e o preço dele. Essa diferença dá o lucro e é um excedente. A mais-valia, por sua vez, é o valor do seu produto e o valor da mão de obra que ele efetivamente custa. Então, se você consegue pagar menos para o seu trabalhador por um produto que vale mais que ele efetivamente produz, essa diferença é a mais-valia e são faces desse excedente. Bom, formas de acumulação desse excedente. Essas formas de acumulação, e reforçando aqui nossa visão aqui mais conceitual, elas podem coexistir. Então, elas podem existir conjuntamente em um mesmo sistema econômico, de diversas formas, embora hoje em dia seja muito mais observada a forma de acumulação mercantil do excedente. Mas vamos lá. Forma autoritária. A forma autoritária é basicamente a ideia de extração desse excedente que eu comentei mediante uma coação do Estado. Então, estados totalitários, ou no Estado da medieval, da Idade Média, a extração desse excedente era de forma autoritária. Você tinha que dar parte da sua produção. Você tinha que pagar o clero com seus dízimos, enfim. E aí, isso não tem efeitos diretos sobre a produtividade social, porque você simplesmente está obrigando as pessoas a te passarem isso. Por outro lado, a forma de acumulação mercantil é justamente a obtenção desse excedente no quadro de trocas comerciais. Então, se eu tenho um excedente com a produção de um, eu posso pegar esse excedente e trocar pelo excedente com a produção de outro. Isso induz naturalmente com que todos tentem produzir mais excedentes, para que existam mais trocas. E aí você consegue ter um desenvolvimento econômico melhor. A apropriação do excedente é direcionada, no caso da autoritária, ela é direcionada a um poder central. Então, toda a acumulação ela é encaminhada para um poder central. Ao passo que na mercantil, ela é difusa. Então, todos que produzem esse excedente têm a possibilidade de trocar e aí vem a ideia de desenvolvimento econômico. Bom, outra coisa é que na forma de acumulação autoritária, a aplicação do excedente
pode se dar, e se dava, sobretudo, em obras de maior prestígio, que serviam, sobretudo, para legitimar o poder central do Estado. Então, grandes construções, grandes obras de logística, que serviam para legitimar a atuação do Estado de forma autoritária, era justamente a forma de destinação desse excedente. Ao passo que, na mercantil, você não tem como dizer qual que é a destinação específica, mas você consegue dizer que você cria condições para que o grupo que não pratica essa efetiva coação consiga se apropriar de parte desse produto. E aí ele vai fazer a aplicação da forma que achar mais interessante, da forma que for mais adequada. Além disso, na forma de acumulação autoritária, ao destinar a apropriação do excedente em despesa de prestígio, você permite um intercâmbio marginal. Qual que é a ideia desse intercâmbio marginal? É que, mesmo nos sistemas autoritários, em que toda a acumulação do excedente ia para a autoridade central, se ela precisava executar obras específicas, poderia ser que, em alguns casos, determinados agentes fossem subcontratados, enfim, ou existisse alguma troca ali marginal e permitisse esse campo de intercâmbio. Então, mesmo em regimes autoritários de acumulação de excedente, existem também, segundo a doutrina, segundo, por exemplo, Celso Furtado, existe o intercâmbio marginal de excedentes. Por fim, na acumulação mercantil, se o excedente for utilizado em cadeia, ele pode servir para que você troque um excedente por um outro excedente, por um outro excedente e assim por diante. E aí você consegue realizar a formação sociopolítica urbano-mercantil, digamos assim, que é justamente o ambiente de trocas de excedentes. E aí, na autoritária, a formação sociopolítica é efetivamente imperial. Bom, basicamente é isso, dessa etapa preliminar conceitual. Vamos partir agora um pouco para a parte mais específica do nosso tema.